Protestantes vieram me visitar, gente. É isso mesmo que você está ouvindo. Protestantes que me viram publicar na internet que estava doente, que estava passando por alguns dias difíceis, eles viram a publicação e resolveram fazer uma visita à minha casa para pedir a Deus para que eu fosse curado. E aí? Qual é a minha opinião sobre isso? Como foi que eu me comportei? Eu quero contar para você agora. E vai servir esta situação para te orientar em muita coisa, abrir seus olhos em muita coisa e te fazer ter o verdadeiro entendimento de como se comportar diante de uma presença de alguém que não seja católico. Vamos lá. Eu não estou dizendo aqui que esses protestantes que vieram me visitar tinham uma má intenção ou uma segunda intenção de querer me levar para lá. Não posso julgar a intenção das pessoas, porque senão eu estaria cometendo o pecado do juízo temerário. O que é o juízo temerário? É quando eu julgo de forma irresponsável, ou seja, quando eu julgo sem ter condições de provas concretas para que eu possa formar aquele julgamento. Isso é o juízo temerário e é um pecado. Então eu não vou julgá-los de forma temerária, mas eu quero aqui esclarecer para você como eu reagi diante disso. Chegando aqui, lógico que eu, com muita educação, os acolhi na sala de minha casa, tive uma boa conversa e não deixei ninguém colocar a mão, escorar a mão na minha cabeça. Disseram que queriam orar pela minha saúde. Eu disse, tudo bem, vocês podem orar e eu irei rezar como católico. E assim aconteceu, um momento de oração em que eu rezei como católico, pedi a intercessão da Virgem Maria e não neguei a minha fé. Ali, nosso diálogo, algumas palavras que disseram da Bíblia para me motivar, para levantar o meu ânimo, toda aquela coisa, e demonstraram, de certa forma, uma atenção especial. É muito complicado quando você passa por situações assim, porque, querendo ou não, isso mexe com o seu emocional também. E lógico que no momento de oração, eu tive o meu emocional também ali, né, balançado, cheguei a chorar, inclusive. Mas não neguei a minha fé. Por quê? Nós precisamos separar as coisas. Nós precisamos entender que a fé, ela não é uma fé, a nossa fé não é uma fé sentimentalista. Ora, por mais que ninguém lhe acolha na Igreja Católica, por mais que nenhum católico visite a sua casa, ainda assim, você não pode jamais deixar de ter uma fé firme. Por quê? A nossa fé não é sentimentalista. O combustível da nossa fé não é os nossos sentimentos. Não devem ser os nossos sentimentos. É lógico que se eu colocar uma música romântica e me concentrar nela, talvez eu me emocione com aquilo. Se eu colocar uma música protestante, por exemplo, eu posso me emocionar com a letra daquela canção, ou seja, são coisas que mexem com o nosso psicológico, com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Mas, será que isso é uma confirmação de que aquilo é certo? Aquilo que mexe com o seu emocional? Eu preciso me entregar a tudo que mexe com o meu emocional? Lógico que não. Nós precisamos saber separar as coisas. Entenda, por mais que naquele momento de dor eu chorasse, eu desabafasse com aquelas pessoas, eu jamais poderia negar a minha fé. E uma das maiores estratégias dos protestantes para levar pessoas para lá é dar uma super atenção, principalmente nos momentos de fraqueza, de dores, momentos de fragilidade. Porque é nessa hora que muitas pessoas se abrem a serem conquistadas para as denominações protestantes. E uma visita, ela de certa forma
causa em nós um desejo de correspondência pelo fato daquela pessoa estar me dando uma atenção que outras pessoas não deram, do jeito que elas fizeram. Eu não estou aqui julgando os que vieram aqui, mas deixei de forma muito clara. Sou católico apostólico romano, agradeço a visita de vocês, mas que fique claro, jamais negarei a minha fé por causa de uma atenção humana. E é isso que eu quero dizer para você. Toma muito cuidado, porque no protestantismo nós tínhamos treinamentos intensos de como conquistar pessoas. E uma das partes desse treinamento era: tente aguardar a sua maior dedicação. Lógico que sempre se dedique pelas pessoas, mas principalmente, dizia no curso que fazíamos lá no protestantismo, principalmente nos momentos de fragilidade. Descubra a fragilidade do outro e trabalhe nela para conquistar aquela pessoa. Era isso que a gente aprendia. E, senhores protestantes, isso não cola para um verdadeiro católico. Porque em um dos momentos, um momento da visita, um deles disse: Daniel, nenhum católico veio lhe visitar, mas nós viemos. Meu irmão, quando você quiser voltar para a igreja evangélica, nós estaremos de portas abertas. Eu olhei para ele e disse: de fato você falou uma verdade, nenhum católico veio me visitar, mas o Jesus Cristo que fundou a Igreja Católica nunca saiu daqui. E é isso que eu respondi para ele. E digo para você que está me assistindo, entenda que a palavra, ela diz algo muito forte. Aqui em Mateus 10,16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. E no Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, diz assim: grande diferença há entre ter o veneno e ser envenenado. O veneno das seitas estão aí. Você é envenenado se você quiser. Existe o veneno das seitas? Sim. Mas uma coisa é ele existir, outra coisa é ele te contaminar. E só vai te contaminar se você tiver uma mente fraca. Se você não tiver conhecimento da fé católica e ao mesmo tempo você não tiver uma intensidade de entrega ao nosso Senhor. Aí eles vêm e conseguem entrar pela sua fragilidade na sua mente para poder te arrastar para as suas seitas. Santa Brígida da Suécia disse: quem crer, traduza em obras a sua fé. E ali eu tive que traduzir, através dos meus gestos, a minha fé. Deixei claro, agradeci de eles terem vindo aqui. Mas isso, no começo, agradeci. E no final, exortei. Porque descobri, com a fala de um deles, que a intenção era tentar me conquistar para lá. No livro Imitação de Cristo, na página 24, vai dizer: quanto mais um homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade. Deus me deu a sabedoria e a serenidade para que eu pudesse reagir diante de tal situação. Você que está me assistindo, deseja saber responder facilmente os ataques protestantes? Nós temos estudos bíblicos a partir de R$2. E você que não sabe, a gente também tem um curso para você ser um pregador católico que saiba montar uma pregação, montar uma catequese e ser um evangelizador com mais eficácia, inclusive nas suas redes sociais. Fala comigo aqui, nesse WhatsApp, que eu passo para você a informação. E olha só, nós temos um trabalho de doar cestas básicas. A gente precisa colocar combustível no automóvel, comprar os alimentos para famílias carentes. Também nesse WhatsApp,
Você pode falar comigo e dizer: Daniel, eu quero contribuir com as cestas básicas. Uma contribuição a partir de R$1, um Pix a partir de R$1, você pode estar fazendo a diferença para uma família que precisa comer, precisa se alimentar. Conto com a sua ajuda e não esquece, hein? Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.